Ok, só algumas instruções rápidas aqui sobre como editar melhor e mais legal seus artigos no Joomla, né? Só para quem é meio novato no Joomla, é importante você entender que o Joomla ele entende as seções e categorias como uma hierarquia, tá? Então você precisa, quando você está fazendo aí do zero, criar uma seção onde vai ter um conteúdo geral, vamos dizer assim, um tema geral. Você pode ter várias seções ou só uma, mas você precisa disso para poder organizar. Se você tem um site com pouco conteúdo, normalmente você tem uma ou duas seções. Quando você tem um site maior, um site de referência, você pode ter mais seções do que... aliás, o Joomla você tem isso quase infinito. Na questão de categorias, vamos dizer, é uma filha da seção, algo que está abaixo, e dentro das categorias é onde vão estar os artigos. Se, por exemplo, é um site institucional, aqui a gente pode sugerir, sei lá, empresa, e daí aqui quem somos, e aqui ou sobre a empresa, e aqui clientes, ou X coisa, né? E aqui nos artigos você teria as coisas específicas. Então vamos dizer que seja aqui sobre a empresa, né? Você teria aí quem somos, a nossa visão, nossa missão. Se aqui for clientes ou se for terceiros, né? Aí vai ter aquilo que essa categoria indica. Por que isso é importante, né? Por causa dos menus do site. O que acontece? Você pode colocar um menu, e daqui a pouquinho eu vou mostrar como que você faz isso. Você pode criar um menu falando assim: eu quero que esse menu mostre todos os artigos que estiverem debaixo dessa seção. Então tudo que estiver debaixo, daqui para baixo ele vai mostrar. Ou você vai, eu quero que esse menu mostre tudo que está dentro dessa categoria. Então ele vai mostrar todos os artigos, independente do número que está aqui abaixo dessa categoria, tá? Ou também você pode dizer: eu quero que esse menu vá somente para esse artigo X. Então aquele menu vai apontar só para o conteúdo daquele artigo. Joia. Estou aqui no localhost, né, que é só para mostrar aí um pouquinho como fazer essa edição legal, e depois eu mostro um pouco sobre como administrar os menus aí de forma apropriada, tá? Eu criei aqui já 4 menus aqui principais e, bom, vamos lá. Quando você faz o seu login, você está aqui nesse painel de controle principal. Você pode adicionar um novo artigo simplesmente clicando aqui, ou se você precisa ver os artigos que você já tem, você clica aqui, conteúdo, administrar artigos. Eu já criei aqui uns 5 artiguinhos, só como parâmetro aí de visual aí do site, tá? Desse site fictício. O que acontece? O que você precisa fazer? Quando você vai criar um artigo, legal, vamos dizer que você não tem nada no seu site. A primeira coisa que você precisa fazer, lembra que eu disse lá, você precisa ter seção e categoria. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma seção. No caso aqui eu já criei a seção geral. Deixa eu criar aqui uma outra só para aí questão mesmo de aprendizado. Apelido ele adiciona normal. Você coloca se ele está publicado ou não, disponível para o público ou não. Quem pode acessar, se é todo mundo, se é só quem tem registro de login no seu site, ou se são só os administradores. Deixar aberto para todo mundo. Depois de criar a seção, vou lá na categoria, posso criar uma nova categoria, é o mesmo processo da seção, não vou criar uma outra aqui, ok? E daí você pode criar os seus artigos. Se você já tem a categoria e a seção e a categoria criada, não precisa ficar recriando, você já tem isso. Vamos para frente. Ok, novo artigo. Você vai ter aí essa
essa interface principal, onde você vai colocar aqui o título, apelido, como eu disse, ele já adiciona automaticamente. Eu coloco a seção aqui, esse artigo, esse texto corresponde, e qual a categoria que esse texto corresponde. Se esse texto vai aparecer na página principal ou não. E aqui vem o seu texto, por assim dizer. Tá? No caso, você pode inserir esse texto aqui digitando diretamente. Normalmente o que acontece, você tem isso ou num outro site, você está pegando isso de um outro lugar, ou de algum texto Word, alguma coisa assim. Só vou fazer como se fosse aqui de um outro site. Por exemplo, esse artigo da BBC Brasil, vou até colocar aqui. Estou fazendo o que? Ctrl C, Ctrl V, simplesmente, tá? Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele já puxou a imagem. No caso, ele tá se referindo à imagem que está hospedada pela BBC Brasil. Se você quer uma imagem diferente, ou você quer que essa imagem esteja no seu servidor, para não correr o risco de repente eles tirarem a imagem do ar, você tem que salvar a imagem em algum lugar. Tá? Vou salvar aqui no F. Vou salvando a imagem. E daí aqui na minha edição de artigo, vou mandar inserir a imagem. Como ela não está no meu servidor, eu vou mandar procurar aqui a imagem, né, tem esse enviar. Algumas vezes, alguns servidores não permitem que o botão enviar fique ativo. Aí você precisa fazer o upload eu uso quase sempre o Explorer, que é um FTP interno do Joomla. Então, vamos lá. Cadê? Está pegando aqui todos os sites que eu tenho localhost. Vamos lá, images, stories, esse é o local padrão, e vou fazer aqui, clicar para fazer o upload da imagem. Você tem aí o tutorialzinho explicando também como que faz aí o upload, não vou gastar tempo com isso. Joia. Clico lá onde eu quero que apareça, vou a imagem, caço onde está a imagem, inserir. Mas aí o que aconteceu? Tá vendo? A imagem vai ficar aí desse jeito, aparecendo alinhada pela base no texto. O que você precisa fazer? Você clica na imagem, propriedades da imagem, aparência, e você manda alinhar ou à esquerda ou à direita. O espaço para o texto, eu normalmente coloco aí pelo menos uns 5 pixels, vou colocar 10 aqui porque vai ficar mais legalzinho. Vou fazer a mesma coisa com outra imagem. Essa daqui não está no servidor, lembra? Foi do Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu colocar a imagem aqui. Opa, não pegou a configuração. Colocar left. Beleza. Aplicar. E vou no site para poder ver. Vamos ver aqui. Lá. Tá lá o texto. Importante, tá? Se o seu layout tá mais ou menos como aqui está, tá? Ele tem aqui um destaque e depois ele está dividido em 2 colunas do segundo artigo em diante. O que acontece? Se a sua imagem tiver maior do que a largura da coluna, vamos dizer que essa imagem aqui fosse uma imagem, vamos ver aqui quanto aqui. Está aqui com, olha lá, 362 pixels. O que acontece com essa imagem na hora que ela não for mais o artigo principal? Vamos colocar aqui ela para baixo. Olha só como é que ela está. A imagem está ultrapassando o tamanho aqui da coluna. O que vai acontecer? Ela vai extrapolar também. Então o que você tem que fazer? Se você está com o layout dividido em 2 partes,
configurar a sua imagem para que ela fique no mínimo na largura aí das colunas, né? Para não ficar um negócio feio, mal feito. Outra coisa, né? Para não ficar também um texto grande e daí depois aqui ficar um texto gigantesco. O que você tem? Você tem a opção Leia Mais. Então você coloca num determinado ponto do artigo onde deu para dar aconteceu a introdução do texto. Você clica aqui no botão Leia Mais e daí esse texto vai ficar bonitinho, de um tamanho que fica bacana para destaque e depois também não muito absurdamente grande quando ele não estiver mais no destaque. Ok? É isso aí. Então, para deixar bonitinho, falei aqui duas coisas, né? A questão da largura das imagens não pode ser maior do que a largura das colunas se o seu layout está assim. A questão do botão Leia Mais. Outra coisa que é bem jóia é, principalmente se está dividido aí em duas colunas, deixar o seu texto justificado. Para quê? Para ficar uma coisa também alinhadinha, bonitinha depois, não ficar uma coisa estranha. Normalmente acontece isso, tá? Se você seleciona tudo e aperta justificar, e você já tinha apertado o Leia Mais, ele vai só criar aqui uma divisória e ele quase que perde aquela configuração. Aí o que você faz? Ah, meu Deus, perdi a configuração. Não. Calma, você vai ali no final do último parágrafo, antes do Leia Mais, manda deletar, deletou bonitinho, você volta lá, coloca Leia Mais, ele vai estar com a sua configuração de justificado e o Leia Mais certinho. Viu que está ok? Salvar, fecha o artigo, beleza. Ok? Vou dar uma pausa, mas assim, eu vou ensinar agora como você configura aí a questão dos seus menus. Joia, você tem aqui vários artigos e, no caso aí, vários menus que estão de maneiras diferentes. O que acontece? Como você faz para configurar esses menus? Gente, o Joomla é bem assim intuitivo de certa forma. Então, você quer mexer em conteúdo, né? Em texto, onde você mexe? Conteúdo. Você quer mexer menus? Você vai na guia menus. Primariamente é isso, a não ser que tenha uma configuração muito diferente, mas primariamente é isso. Quero mexer em conteúdo, eu vou lá na guia conteúdo. Quero mexer em menu, vou lá em menu. Quero mexer em alguma coisa que está fora daqui do meu conteúdo central, normalmente vai estar em módulos, né? Extensões, módulos. Mas eu quero mexer nos meus menus. Vou lá, menus, e eu tenho aqui os 4 menus, esses 4 aqui, configuradinhos aqui bonitinhos. A home, ele está como página inicial. O específico, esse daqui, por exemplo, específico. Como que eu configurei ele? Eu criei um menu, vou fazer aquele de novo, tá? Eu criei um menu onde eu quero que todos os artigos debaixo de uma determinada categoria apareçam. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou lá, novo menu. O que eu quero mostrar? Quero mostrar artigos. Legal. Que tipo de artigos eu quero mostrar? Eu quero mostrar todos debaixo da seção. Vamos colocar ali naquele outro. Todos debaixo da seção geral. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um layout blog de seção. Se eu quero todos os artigos debaixo dessa categoria específica, o que eu vou fazer? Eu vou criar um artigo blog de categoria. Esse padrão de categoria, o que acontece? Ele vai mostrar só os títulos dos artigos, ele não vai mostrar texto, vai mostrar só o título. Então, dependendo, é interessante você ter isso, é como se fosse um arquivo daquela categoria. Normalmente vai ser aí blog de categoria. Então, eu vou criar aqui de novo, blog de categoria. E eu quero todos os artigos que estão aí nessa categoria. Eu vou lá, seleciono qual categoria que você quer que apareça. Quero a categoria, seção geral, categoria mais específica. Por exemplo, vou escrever aqui mais específico. Ele vai ser um menu principal, ele vai ser um submenu. Vou criar ele aqui como se fosse um submenu, tá? Só pra gente brincar aí um pouquinho. Aqui é que é joia, tá? Aqui começa. Quantos artigos de destaque você quer que tenha?
que são os artigos de destaque? É que mesmo configurado em duas colunas, vai ter artigos que estão aí aparecendo no espaço de duas. Então isso é o que ele chama de destaque. Mas eu não quero nenhum destaque. Quantas introduções? Pode colocar quantas você quiser, 100, 8. Não pode ser, lógico, muita coisa, porque senão demora para carregar a página. Então isso não é legal. Então, vai, 6. Quantas colunas? Você pode colocar 3, você pode colocar 2, você pode colocar tudo em uma coluna só, não tem problema. Quantos links depois desses 6 artigos você quer que apareça? O que ele vai acontecer? Ele vai ter aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, está configurado aqui 4, e daí depois tem mais artigos que aparece só o título. Esse daqui é o link, tá bom? Parâmetros avançados é mais a ordenação desse menu. Então, qual a ordem da categoria? Não ordenar, eu quero por ordem alfabética, eu quero a ordem alfabética inversa, ou eu peço para ordenar da forma desse item aqui de baixo. Então, eu quero que ordene antigos, os recentes primeiro, quero que ordene o título, quero que ordene autor por ordem alfabética, se você tem vários caras contribuindo aí para o seu site. Os mais acessados, os menos acessados, ou esse ordenar, o que acontece? É a ordem que está aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, categoria, a seção geral, categoria mais específico, por exemplo. Eu tenho aqui 5 artigos nessa categoria. Então, a ordem que eles estão aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. A ordem que eles estão aqui, ele vai aparecer. Não interessa qual que eu lancei primeiro, ou qual que foi por último. Você organiza do jeito que você quiser. Se você colocar para organizar os mais recentes primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai organizar pela data aqui, e daí, tá vendo? Tem vários aqui a mesma data, ele vai pegar a hora que foi criado. Eu quero que organize o alfabético. Bom, entendeu, tá? Vou colocar aqui ordenar pela ordem que eu escolher. Resultados de paginação, exibir notícias externas. Isso aqui, padrão, normalmente não tem que mexer muito. A ordem, né? Você quer organizar os artigos para baixo ou na coluna? Eu acho legal coluna, porque daí ele vai ficar ordenado mais ou menos assim, tá? 1, 2, 3, 4 e não 1, 2, 3, 4. Aí parece até a organização por coluna que o Word faz, né? Eu particularmente não acho muito legal. Mas se você preferir, vai aparecer como submenu ali do menu específico, mais específico, e vai aparecer como blog do jeito que eu pedi. Cadê aqui? 6 introduções. Se eu pedir 4 introduções, ele vai fazer também 4 introduções e os links ali embaixo, tudo certinho. E, ó, note só a questão da largura da imagem, tá vendo? Ela apareceu direitinho aqui, como se fosse tá vendo? Essa outra eu preciso ajustar, porque afinal de contas ela tá ficando o texto meio feio ali do lado. Então o ideal é o ideal é aumentar um pouquinho a imagem, exatamente para ela não ficar toda estranha ali na hora de aparecer em duas colunas. Aumentei um pouquinho a imagem, vamos ver como é que ficou. Perfeito, tá vendo? É exatamente isso que ajuda, deixa mais bonito aí o visual do seu site, ok? Se eu quiser que esse menu, por exemplo, deixa eu mudar aqui, eu vou alterar o tipo do menu. Quero que esse menu, ao invés de exibir a categoria, ele exiba toda a seção como blog. Então tá ali, mesma coisa, ele não mudou essas configurações. Eu quero que ele mostre essa seção geral. Então o que vai acontecer? Ele vai mostrar não só da categoria mais específico, mas ele vai mostrar todas as categorias. Opa, olha só, aconteceu alguma coisa esquisita aqui, que provavelmente está nesse artigo e que
eu vou falar logo agora em seguida. O que acontece? Quando você puxa artigos de um outro lugar, principalmente se é de um outro site, que é o artigo do ônibus espacial, ele carrega junto com ele não só o texto, mas muitas vezes ele carrega uma formatação. Aqui é talvez uma coisa um pouco mais avançada, mas ele carrega outras coisas com ele. Por exemplo, esse artigo, o que aconteceu? Ele trouxe com ele, aqui no código HTML, esse códigozinho div, que não é compatível com Joomla. Então o que acontece? Sempre que acontece que vem esse códigozinho div, dá algum problema na configuração, porque esse códigozinho ele entra em conflito com o código do core, do núcleo do Joomla. Então acontece isso, tá vendo? Ele começa a entender tudo estranho, ele começa a diminuir o tamanho das colunas. Algumas vezes, se você tem um menu lateral, ele vai jogar o menu lateral lá para baixo, lá para longe, que aqui não está configurado o menu lateral para aparecer. Então o que você precisa fazer? Se de repente aparece uma desconfiguração estranha no seu site, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar qual que foi o último artigo que você inseriu, clicar em HTML, aqui esse botãozinho bonitinho, editar HTML, e tirar esse código div. Fica mais fácil ainda se você mandar localizar o código. Você colocar aqui, ó, abre esse colchete aí, sei lá como é que chama, div, e daí você apaga todos os que tiver. Você pode deletar isso aí que não atrapalha o seu texto, mas só o códigozinho. Você vê se tem mais algum. Não tem, beleza, só tinha aqueles dois do comecinho. Dou um update, mando aplicar, vou lá no site e vejo se a configuração voltou ao normal. Voltou ao normal. Tá vendo só? Então, se tiver algum pepino assim, dá uma olhada se você não tem esse comandinho no HTML div, porque ele atrapalha mesmo. Joia? Tá vendo? Ele até tinha feito desaparecer o menu lateral, você viu? É que agora está aparecendo. Eu pensei que não estava configurado para aparecer aqui, mas estava. Eu tirei o códigozinho div, ele já está belezinha, do jeitinho que tinha que estar. Ok? E daí, acho que você entendeu mais ou menos aí a questão do menu. Se você quiser que apareça um artigo específico, você coloca aqui, mudar layout padrão de artigo, você seleciona qual artigo você quer que ele mostre. No caso aqui, eu vou deixar assim mesmo. Ok? Espero que tenha dado para ajudar um pouquinho. No caso aqui, tá vendo? Se você nota que tem alguma coisa estranha, por exemplo, esse outro menu aqui já tem texto que não ficou legal. Então você vai lá. Isso aqui é coisa de paciência. Já está aberto, eu vou até fazer aqui. Aumenta um pouquinho. Dou um aplicar. Pronto, já está bonitinho. Sobrou um espacinho antes ali. Tiro aqui. Isso tudo é para quê, gente? É para deixar o seu site visualmente bonito, agradável e atrativo. Faltou uma coisa importante, né? Se você tem um texto de Word, legal. Tem aqui o texto do Word. Deixa eu ver aqui, já tem aqui o artigo aberto para edição. Normalmente o que se faz, né? A gente seleciona tudo, dá um Ctrl C, volta aqui no artigo, Ctrl V. De novo, olha só, outra coisa que aconteceu. Sempre que você copia e cola de um outro lugar, muitas vezes ele vem com a formatação, carregando a formatação de onde ele estava. Por exemplo, aqui ele veio com a fonte Trebuchet, a pré-configuração de fonte Trebuchet configurada. Só que acontece, se tem uma fonte estranha, uma fonte diferente, essa configuração não vai ficar legal no seu site, porque a fonte está diferente. Vamos colocar aqui só para você ver aqui.
geral, aplicar. Olha só, ele além de tudo veio com os códigos aqui do Word de configuração de fonte e a fonte diferente do resto do padrão do site. Então o que você precisa fazer para não... já até apaguei aqui antes de falar para você aqui fazer. O que você tem que fazer? No caso aqui veio esses códigos todos, apago esses códigos. Se eu der aplicar, ele provavelmente já vai ter tirado dali. Já saiu. Mas a fonte trebuchet continua. Então o que você vai fazer? Tá? Duas opções. Ou você tem a possibilidade de fazer o quê? Seleciona o seu texto inteiro. Você tem aqui um botão remover formatação. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente tirar toda a formatação que veio com o seu texto. Tá vendo? Até em questão de negrito e tudo mais. Isso aqui ajuda quando é um texto pequeno. É só depois você selecionar para o negrito e pronto, você está feliz da vida. E quando é um texto grande? Vai que é um texto enorme, vamos dizer de 3 páginas, com várias coisas em negrito, negrito no meio do texto, não é só título. O que você faz? Tá? Você pode fazer o seguinte, você seleciona o seu texto, mas não seleciona ele assim, tá? Como selecionando tudo. Você seleciona ele aqui bonitinho. Não pega, vamos dizer, o último ponto final. Dá um Ctrl C. Volta lá. Deixa eu apagar tudo aqui que está no código-fonte. Está um monte de código carregado aqui, tá vendo? Apaguei aqui. O que eu volto e faço? Cliquei em HTML, limpei todo o código, porque eu não quero texto nenhum aqui atrapalhando, nem código carregado. Dou um Ctrl V. Olha o que ele faz. Ele não veio com formatação de fonte, mas ainda assim, o trebuchet no caso, mas ele veio com a configuração de negritos, ele vem com itálicos, tudo bonitinho. Se você clicar o HTML, ele vem só parágrafo, não vem código escondido, não vem nada. Tá? Então esse é o jeito ideal aí de você fazer. Não seleciona tudo. Deixa o último ponto final, depois você só adiciona aí o pontinho final, vai vir bonitinho. Lógico, isso aí não dá 100% correto quando você tem, por exemplo, uma tabela. A tabela, às vezes ele vem meio desconfigurado, mas quando é um texto aí, isso aí vai ser ideal. Tá? Vai te ajudar bastante. Se você dar um aplicar aqui, só para você ver lá como é que ficou. Fonte, tá tudo conforme o restante do site, tudo bem legal. Joia? Isso aí, espero que tenha ajudado bastante, ou pelo menos um pouco. Vai treinando essas coisas e logo tento mandar mais um tutorial para você.